Olá pessoal, então dessa vez eu estou fazendo vídeo de novo, tá? Na última aula eu não consegui preparar a aula em formato de vídeo, mas dessa vez eu estou conseguindo, tá? Então vamos lá. A aula vai ser rápida, tá? O vídeo não vai ser muito longo, não. Já tenho material para copiar e tudo mais, né? As questões para fazer. E o vídeo vai servir então para auxiliar vocês nas atividades, tá bom? Então pessoal, vamos só fazer uma revisão, né? Da última aula. Eu não consegui preparar o vídeo para vocês. Então, o material que eu mandei para vocês lá no dia 11 de setembro era sobre o Egito Antigo, né? Tudo bem legal, conteúdo que muitas pessoas têm curiosidade e tudo mais. Se vocês lembrarem, né, no início do ano eu falei que as primeiras civilizações elas vão se estabelecer próximos a rios, né? O Egito Antigo não foi diferente. Eles se estabeleceram próximo ao Rio Nilo. O Egito Antigo, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, hoje também, né, essa região aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, é deserto, tá? A parte aqui é tudo é deserto do Saara. Então o Rio Nilo, basicamente, era uma das poucas fontes de água que existiam ali no Egito Antigo, tá? E antes do Egito ser um império, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que vocês viram, né, no material, existia o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito se localizava no sul, porque era a região mais alta, né, onde o rio nasce. E o Baixo Egito era na região norte, onde o rio chegava no mar. Então, aqui era o Baixo Egito, porque era a região mais baixa, tá? E cada líder do Alto e do Baixo Egito usava um tipo de ornamento na cabeça, tá? Então a branca era do Alto Egito e a vermelha, às vezes, do Baixo Egito. E aí, quando teve a unificação, o líder então usava os dois ornamentos na cabeça. Então, ele tinha o branco e o vermelho. Nós vimos também que a pirâmide social do Egito tínhamos o faraó como líder, né? Ele era considerado um representante dos deuses na terra. Tínhamos os nobres e sacerdotes, os soldados, os escribas, que eram as pessoas que ensinavam a ler e escrever, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Nós vimos também que as pirâmides foram construídas como tumbas, como túmulos, né, para os grandes faraós. Inclusive foi construído, na verdade, a esfinge, né, que era para proteção dessas pirâmides. E aí tem três grandes pirâmides que se destacam, né, o Kelps, Khafre e Mycerinos, que são as três mais conhecidas, né, chamadas pirâmides de Gizé. Vimos também sobre a mumificação, que os corpos eram então mumificados para que após a morte, então o espírito, a alma dessas pessoas pudesse retornar ao corpo, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. E hoje então nós vamos estudar sobre a China antiga, que é uma civilização muito importante também, tá lá na Ásia. Hoje é o país mais populoso do mundo, né? De cada 7 pessoas, uma vive na China hoje. E é uma civilização que mantém muito do que existia da cultura, da religião aí da China antiga, tá? Como eu falei agora do Rio Nilo, né? A China antiga também ela se estabelece próximo a um rio, que é o Rio Amarelo. Então a China antiga, civilizações, as primeiras vilas e cidades vão se estabelecendo aí próximo ao Rio Amarelo. Então eles buscavam a água potável, né? E as águas desse rio era uma das principais fontes de água potável. Mas por que Rio Amarelo? O rio, se vocês olharem aqui na imagem, ele tem uma coloração amarelo escuro, próximo ao marrom, né? Essa cor, pessoal, é por causa dos sedimentos que ficam nas margens, os lados do rio, né? E a água bate ali na margem do rio e leva esses sedimentos para dentro do rio. E esses sedimentos, esses nutrientes e tudo mais, têm a coloração amarela. Por isso que a água fica nessa tonalidade e por isso que o rio é chamado Rio Amarelo. Nessas vilas, nessas cidades próximas,
as pessoas praticavam a agricultura já, principalmente o arroz e o painço. E uma das características que marcavam, né, essa agricultura era essa forma aqui, ó, que está na imagem. Eram feitos como se fossem degraus, e nesses degraus então era colocado água ou da chuva, ou transportado água, né, até esses locais. E aí nesses degraus aqui eram plantado o arroz. O arroz ele precisa de bastante água, né, durante aí o crescimento da planta e tudo mais. E através desses degraus aqui eles conseguiam fazer a plantação, né, praticar a agricultura. Porque próximo ali ao Rio Amarelo eram locais muito com montanhas e muitas pedras, né? Então era difícil você praticar a agricultura. Com essa técnica, então, eles conseguiam plantar o arroz, ter aí a colheita em grandes volumes, né, para alimentar todas as pessoas. O início, pessoal, do Império Chinês é marcado pelas dinastias. Que é uma dinastia? Quando uma família está no poder, então nós temos aqui o primeiro, vamos dizer, o pai, né? Aí o pai ele morre e passa o poder para o filho. Aí ele morre, o filho passa o poder por neto e assim por diante, né? Essa sucessão aqui da mesma família, ela é chamada dinastia, tá? Quando uma outra família toma o poder, aí começa outra dinastia. Então, quando o poder está nas mãos da mesma família, é uma dinastia. Quando troca a família, troca também a dinastia. E o governo chinês, o Império Chinês, era marcado por isso, tá? As famílias tomando conta do poder. E uma das características mais, digamos, legais, né, mais interessantes da China, foi a construção da muralha da China. Então essa muralha da China, pessoal, daqui a pouco a gente vai visitar ela, tá? Ela foi criada como proteção aí do território chinês. Então foi mais ou menos 1.700 anos de construção, foi um tempo muito longo assim, porque era difícil, né, construir uma muralha naquela época, e ela tem 8.000 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia, o nosso país, o Brasil, lá do ponto mais ao norte e do ponto mais ao sul, essa distância é menor do que a extensão total da muralha da China, tá? E a muralha da China, ela era construída toda sinuosa, ela não era uma muralha reta. Vocês podem olhar nas imagens aqui, né? Olha aqui, lá no alto das montanhas, lá no fundo aqui na imagem, consegue ver aqui, ó, partes da muralha da China. Então eles construíam nas partes mais altas para dificultar invasores, dificultar exércitos que tentassem passar, né, das muralhas. E ela é considerada a mais longa estrutura criada pelo homem. Não existe nada que o homem criou que seja mais longo do que a muralha da China. E basicamente, né, ela tem uma média de 8 metros de altura aqui, então era difícil, né, alguém tentar escalar, tentar passar por cima, e 6 metros de largura. Se vocês observarem aqui, ó, aqui então nessa distância é mais ou menos 6 metros. Por que eles fizeram assim? Então eles faziam isso para o transporte de armas, para a locomoção de soldados, para o transporte de mensagens, né, de uma casinha aqui para outra. Essas torres aqui de vigilância, pessoal, elas eram onde ficavam os soldados. Então aqui tem uma, aqui ó, a gente consegue ver outra, aqui outra. Então elas tinha 40.000 dessas torres, né, espalhadas pela muralha da China. Então os soldados ficavam ali, eles passavam informações, armas, alimentos, comunicação através de bandeiras. Nessa época eles já tinham comunicações com códigos, né? Quando ocorria alguma emergência, então a informação ia passando como se fosse um telefone sem fio, né? Passando de uma muralha para outra até chegar no local que eles queriam que chegasse a informação. Então isso garantia a segurança, né, da muralha. Por isso que a muralha, durante todo o auge do Império Chinês, praticamente não sofreu nenhum tipo de alteração, de destruição. Porém, ela é considerada também o maior cemitério do mundo, porque aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram durante a construção da muralha da China. E essas pessoas que iam morrendo, eles iam colocando como se fosse dentro da muralha da China. E aí colocando as pedras por cima dos corpos. Eles não tinham como tirar os corpos para levar de volta para serem enterrados e tudo mais. Então, os corpos permaneciam ali na própria muralha. Então ela é considerada o maior cemitério do mundo.
por esse motivo. E aqui nós temos, né, ó, alguns locais hoje da muralha da China estão bem destruídas, tá? Por terremotos, por próprio vandalismo, né, destruição do ser humano. O próprio vento, né, vai modificando alguns locais, mas principalmente terremotos, né, que vão abalando a estrutura. E alguns locais acabaram sendo, né, abandonados, digamos assim, não tem mais aquela procura por turismo. Porém, outros locais, a gente vai ver agora, é muito comum, né, agora não, porque estamos na pandemia, né, mas era muito comum ver milhares e milhares de turistas visitando a muralha da China. A gente vai ver agora alguns locais da muralha da China através de uma visita virtual, tá? Pessoal, então nós estamos aqui, ó, só tirar um pouco o zoom. Estamos na China, tá? Todo esse território aqui é chinês. E eu vou mostrar para vocês agora alguns locais da muralha da China. Eu pegando essa pessoinha aqui, ó, todos esses pontos azuis aqui são locais da muralha da China, tá? Então vamos visitar alguns deles agora. Aqui, ó, essa imagem é no inverno, tá? Dá para perceber, né, pela neve. Então imagine naquela época, né, quando era frio, os soldados passavam, né? E aqui, ó, já não consegue mais ver uma torre tá aqui, né, de vigilância. A gente já não consegue visualizar outra. Então os soldados precisavam passar por essa passarela que estava em cima da muralha para passar as informações e os recados e tudo mais para a comunicação, né? Vou procurar outro local agora. Procurar aqui um local mais isolado, vamos ver o que a gente acha. Aqui já temos um trecho, estamos em cima de uma das muralhas e pode observar ó, toda destruída, né? Então, lembra que eu falei, né? Locais altos e olha lá embaixo onde ela continua, né? A muralha da China continua lá e a gente está no alto de uma das muralhas, um local bem alto, né? Para dificultar justamente a invasão de outros povos e outros exércitos. Vou tentar achar uma imagem mais nítida. Podem depois, pessoal, em casa mesmo fazer essa visita. Aqui temos mais um local aqui de turismo, então, como eu falei, né, bastante turistas, agora não, né, mas é um dos locais mais visitados do mundo, tá? Podem então visitar através do celular, do computador de vocês, na casa de vocês, tá? Fiquem à vontade. Bem legal fazer essas visitas porque é uma das poucas formas da gente estar nesses locais, né? Então vamos continuar agora. Então, pessoal, outra característica importante da China antiga foi a Rota da Seda. O que era a seda? A seda é um tecido, vou mostrar aqui, aqui ó, a seda é um tecido como se fosse esse aqui, né? Um tecido bem liso, bem bonito, bem colorido, né? Os chineses conseguiam pôr cores nesses tecidos, tingir esses tecidos. Então eram tecidos muito valiosos, tá? E a China sabia como produzir a seda. Através desse animalzinho que tá aqui em cima de mim aqui, que é o bicho da seda. Esse bichinho aqui, essa larvinha, ela produz pequenos fios bem pequenininhos, né? E depois esses fios vão sendo, enfim, trabalhados para virar um tecido, que é a seda. Então a seda era muito valiosa porque era um tecido bonito, um tecido liso, tecido macio e também pela forma que ela é produzida, né? Até hoje a seda é muito cara. Agora tem a seda sintética, né? Mas naquele momento da história era esse bichinho a única forma de conseguir a seda. Então tinha a Rota da Seda, que era por terra, né? Que era essa que está na linha vermelha, e também tinha a Rota da Seda, que era pelo mar, que era essa rota azul, né? Então essa Rota da Seda, ela foi muito importante pela questão econômica, né? Então a China tinha o domínio, tinha o controle da produção da seda, e esses caminhos, essas estradas foram aumentando o comércio, né, entre todo o planeta. Então muitos produtos da China chegaram na Europa, na África, enfim, na região da Pérsia aqui, que a gente vai estudar ainda. E também muitos produtos da Europa e da Pérsia foram para a China de volta, né? Então existia trocas culturais, trocas econômicas, muitas coisas culturais, como eu falei agora, né? Também foram trocadas, né, entre uma região e outra.
Então foi um momento marcante para a história da humanidade também, tá? A sociedade da China ela era liderada pelo imperador, o imperador chinês, como eu falei antes, né? Era a dinastia. Abaixo dele tínhamos os nobres, que eram pessoas consideradas ricas e de confiança do imperador. Aí os camponeses mais abaixo, tá? E na sociedade da China, eram os homens que tinham poder nas famílias, as mulheres eram subjugadas, elas não tinham nenhum poder. Então os homens decidiam até se algum filho que nascesse, se eles não quisessem, eles podiam descartar. É uma palavra, não sei se é certo falar, né? Mas a gente encontra em livros a palavra descartar os filhos. Então os pais tinham esse poder naquela época. Podiam se casar com outras mulheres se eles quisessem, podiam expulsar os filhos da casa e o poder total nas casas eram pelos pais. Os pais tinham o poder total dentro de uma casa, dentro de uma família. Tá? Então era uma característica marcante e claro, hoje, né, sabe que não é certo, né, o que eles faziam naquela época, mas para a sociedade da China era uma coisa comum, uma coisa normal. A economia da China ela era marcada principalmente pela agricultura, na plantação de arroz, cevada, trigo, melão, abóbora, painço, pepino, cebola, alho. Todos esses produtos são originários da China, tá? Hoje nós temos todos esses produtos na nossa casa ou no mercado, né? Mas naquela época era a China que tinha a produção. Eles também tinham então a seda, como eu falei, né? Como uma parte forte da economia. E a criação de bois e cavalos para uso na agricultura, tá? Então eles usavam animais como força, né? Como meio de força lá na agricultura. Uma coisa marcante também da China, pessoal, é a escrita chinesa, né? A escrita chinesa, o nome é escrita ideográfica. O que significa essa palavra? Essa palavra significa que a escrita ela é feita através de ideias, tá? No começo elas demonstravam apenas objetos, mas com o avanço da escrita, né, uma combinação de símbolos nos remetia a uma ideia, e aí essa ideia era transmitida através da escrita, tá? Então ela passou por várias mudanças. Vocês têm na atividade que eu mandei para vocês também. E nós temos aqui ó, as mudanças, por exemplo, o ser humano, como que ele era representado no século XI, antes de Cristo, aí depois no século II, enfim, até o século que é hoje, né, o século XXI. Então, a escrita chinesa, um homem é representado assim, um peixe aqui, uma montanha assim e o sol assim. Então, mas ela sofreu várias mudanças, né? Olha a montanha aqui lá no século XI a.C. e agora no século XXI, né? Bastante diferença na forma de representar essa ideia do que é uma montanha. E a última parte, pessoal, falei que a aula não ia ser longa, não, tá? É sobre essa descoberta arqueológica, tá? No ano de 1974, foi descoberto, então, alguns agricultores encontraram algumas esculturas. E essas esculturas, eles perceberam que elas eram diferentes. Cada escultura ela era diferente de outra, tá? E aí eles chamaram, então, arqueólogos, historiadores, e foram fazendo as escavações. E aí eles descobriram que existia mais de 8.000 esculturas. 8.000 esculturas representando soldados, e todas elas uma diferente da outra. Então não foi feito um molde e feito todas as esculturas iguais. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos 6, né? 6 esculturas representando soldados, todas elas com alguma diferença. Ou a roupa, ou o cabelo, ou a expressão da cara. Uns tinham bigode, outros não. Então eram todas diferentes. Então eles descobriram, né, que essas esculturas foram feitas através, quem ordenou, né, foi o imperador Qin Shi Huang. E ele fez então para que essas esculturas desse exército protegessem o local onde ele seria enterrado, né? O corpo dele seria depositado após a morte. Então, além dos 8.000 soldados, tem mais ou menos 130 carruagens e 520 cavalos. E todo esse conjunto de esculturas é chamado de exército de terracota. A terracota é um material, né? A terra é como se fosse uma argila, né? Esses soldados foram feitos por esse material. Se vocês procurarem imagens na internet, vocês vão ver a quantidade, né? Enorme quantidade desses soldados em um só local e todos eles diferentes.
Beleza, pessoal? Então façam as atividades, copiem, né, todo o material que eu mandei para vocês, leiam com calma. Qualquer dúvida vocês me procurem, eu posso estar ajudando vocês, né? E por hoje era isso, né? Aula um pouco mais curta. Se cuidem, um abraço e até a próxima aula.